Bom, turma, hoje nós vamos falar da trigonometria 2, né, a parte 2 da trigonometria, e hoje nós vamos tratar do assunto de razões trigonométricas num triângulo retângulo. Como a gente tinha estudado anteriormente, a gente pode ter um triângulo retângulo, do qual a gente vai extrair o teorema de Pitágoras. Esse teorema, na verdade, ele estabelece uma relação entre os lados do triângulo. Então, a gente tinha o lado A, que era chamado de hipotenusa, que está em oposição ao ângulo de 90 graus, e os catetos, que são os lados que ajudam a formar esse ângulo de 90 graus. E a gente viu que a relação do teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Esse teorema vai ser utilizado sempre que eu tiver dois lados conhecidos de um triângulo e quero descobrir um terceiro lado, ou seja, eu tenho os catetos conhecidos, quero descobrir a hipotenusa, ou tenho a hipotenusa e um cateto, preciso descobrir outro cateto. Mas no triângulo pode acontecer de você só ter um lado e queira descobrir os outros. Para isso a gente vai usar o recurso das razões trigonométricas. O que é razões trigonométricas? Ela faz uma relação entre os lados e os ângulos do triângulo. A gente aprendeu, né, no decorrer dessa aula, em uma aula anterior, que a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Ou caso você não saiba, não tenha visto, não lembre dessa aula, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, independente se é triângulo ou retângulo, tem que ser 180. Ou seja, quem são os ângulos internos? Aqui a gente tem 1, 2, e o terceiro ângulo já é 90 graus. A gente já sabe que isso aqui é 90 graus. Como a soma tem que dar 180, a gente vai representar isso aqui por uma letra grega. Alfa e beta. Como aqui já é 90, então quanto está faltando para 180? Está faltando quanto? Está faltando 90, ou seja, eu posso concluir que a soma do ângulo alfa com o ângulo θ tem que dar 90 graus. Quando a soma dos ângulos dá 90 graus, esses ângulos são chamados de complementares. Então, o que são ângulos complementares? São ângulos em que a soma dá 90 graus. Com isso, a gente conclui que cada um deles separadamente é um ângulo agudo. Por quê? Para a soma dar 90, alfa tem que ser menor do que 90. E é claro que não pode ser zero, porque não vai existir aqui 0 grau mais 90. Né? O ângulo tem que ser pelo menos acima de 1. Ou 0,1. 0,1, aí você vai ter que é 89,99. Então, a gente já com isso entende que o ângulo de alfa é menor do que 90 graus e que beta é menor que 90 graus. Quando a gente junta os dois vai dar um ângulo de 90 graus. Quando isso aqui acontece, quando o ângulo é menor que 90 graus, esse ângulo recebe uma denominação, eles são chamados de ângulos agudos. Ou seja, todo ângulo menor que 90 graus é um ângulo agudo. Dito isso, a gente já sabe que a soma tem que dar 90. A gente vai estabelecer linhas trigonométricas. O que são as linhas trigonométricas? A gente vai estabelecer uma relação entre os lados que formam o ângulo ou o lado oposto com o lado que ajuda a formar o ângulo. Então a gente vai estabelecer, na verdade, uma relação. Isso que é razões trigonométricas. Estabelecer uma relação entre o lado e um ângulo do triângulo. Então a gente vai ter três linhas trigonométricas que a gente chama de essenciais, fundamentais, né, ou primordiais, que é o seno, cosseno e a tangente. E também temos as linhas trigonométricas que a gente chama de secundárias, né, que são a cossecante, secante e cotangente. Vamos falar separadamente de cada uma delas, né, mas a priori a gente já observou que a gente tem alguns fatos aqui relacionados ao teorema de Pitágoras e depois eu vou usar esse teorema para estabelecer uma fórmula fundamental. Mas primeiro agora vamos estabelecer quem são essas linhas trigonométricas por definição, e com isso a gente já tem que ter essa percepção
para eu resolver problemas relacionados a essas linhas trigonométricas, eu vou necessariamente precisar gravar, saber o que é o seno, cosseno e a tangente. Então vamos lá. Vamos agora falar das linhas trigonométricas fundamentais. O seno em relação ao ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tem que gravar essa definição. Para problemas lá na frente envolvendo as linhas trigonométricas, eu preciso saber a definição para saber qual linha trigonométrica eu vou aplicar para resolver o problema. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente vai ser o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Ok? Oposto é o que está de frente. Adjacente é o que ajuda a formar, que está de lado, que está ajudando a formar o ângulo. Então vamos ver essa definição na prática agora. E depois a gente fala das linhas trigonométricas secundárias quando a gente desenvolver esse conceito. Então aqui em relação ao ângulo beta, a gente tem aqui o ângulo beta e temos o ângulo alfa. Em relação a qualquer um desses dois, a hipotenusa vai ser a mesma. O que vai variar é que é cateto oposto e cateto adjacente. Por exemplo, em relação ao ângulo beta, quem é um cateto oposto? É quem está de frente com ele, no caso C. E quem é o cateto adjacente? É o que está ajudando a formar ele, que está do lado. Quando eu pego o ângulo alfa, agora muda. O cateto oposto é quem está de frente com ele. E o cateto adjacente é o que está ajudando a formar ele. Ok? Então, feita essa definição, vamos começar agora aqui a definir essas linhas trigonométricas. Então, primeiro eu vou pegar seno em relação ao ângulo beta. Quem é o seno? Seno a gente vai colocar a abreviação SEN. Seno do ângulo beta. Agora a gente vai fazer todos em relação ao ângulo beta. É o cateto oposto, C, sobre a hipotenusa, que é A. O cosseno de beta vai ser, o cateto adjacente, no caso aqui agora vai ser o B, dividido pela hipotenusa, que é A. E por fim a gente vai ter a tangente, que a gente vai representar por TG, de beta. O que é a tangente de beta? É o cateto oposto, C, dividido pelo cateto adjacente. É importante gravar isso. E agora a gente depois vai estabelecer uma relação entre o seno e o cosseno em relação ao outro ângulo alfa. Mas vamos ver o que vai acontecer agora em relação ao ângulo alfa. Agora vamos obter, no caso, o seno, o cosseno e a tangente de alfa. Vamos para o seno de alfa agora. Seno de alfa. Agora o que muda? Vai mudar que quem está de frente é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem está de frente com o ângulo alfa? B. Então o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mudou. Cosseno de alfa. Cosseno em relação ao ângulo alfa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por fim, tangente de alfa vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que a gente pode reparar nisso? Que o seno e o cosseno em relação ao ângulo alfa, eles são trocados. Isso vai acontecer toda vez que os ângulos são complementares, como a gente acabou de falar. Se você tem que o alfa mais beta é igual a 90 graus, são ângulos complementares, o seno de alfa, eles vão ter linha trigonométrica trocada, vai ser igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa
vai ser igual ao seno de beta. E a tangente de alfa vai ser o inverso da tangente de beta. Vamos ver essa relação lá. Seno de alfa, C sobre A, é igual ao seno de beta é igual a C sobre A, vai ser igual ao cosseno de alfa. Cosseno de beta vai ser igual ao seno de alfa. E a tangente de beta, que é C sobre A, aliás, que está errado, é C sobre B. Deixa eu corrigir, é C sobre B. Aqui vai ser B sobre C. É sempre o que? O oposto. Então, novamente, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Gravou essas linhas trigonométricas e aí sabe que os ângulos são complementares? A gente vai ter essa relação que o seno de um é o cosseno do outro, né? E a tangente vai ser inversa. Bom, o que a gente pode ainda estabelecer disso? Então a gente tem o seguinte, eu vou fazer agora em relação a apenas um dos ângulos aqui, para a gente estabelecer uma fórmula matemática. A gente tem uma fórmula matemática para restabelecer essa relação aqui. Eu vou usar o mesmo triângulo. Vou dispensar aqui um dos ângulos, vou usar o ângulo X. A gente já viu que essa relação é válida, então eu quero criar uma fórmula matemática aqui. Então vamos considerar só esse ângulo aqui. Eu vou falar que esse ângulo é um ângulo X, que vai valer para qualquer ângulo e qualquer posição. O X vai representar que vale para qualquer ângulo e para qualquer posição. Então vou usar aqui algumas relações importantes. O que a gente sabe disso aqui? A gente sabe que a gente tem a linha trigonométrica. Então, antes de estabelecer essa linha trigonométrica, vamos utilizar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que a gente sabe agora da linha trigonométrica? Por exemplo, se eu quero calcular o seno de x, é o cateto oposto, nesse caso C, dividido pela hipotenusa, que é A. Isso aqui eu posso escrever isolando C. Se esse A está dividindo, eu posso jogar para lá multiplicando. Então eu vou fazer isso. Eu vou estabelecer o C isoladamente. Então isso significa que o C é igual ao A vezes o seno de x. E quem é o cosseno? Cosseno de x. O cosseno agora é o cateto adjacente, no caso vai ser o B, dividido por A. Então você tem, isolando o B, vou fazer a mesma coisa, se eu isolar o B, eu jogo o A para lá de que está dividindo, multiplicando. Então o que eu vou ter? B é igual a A vezes o cosseno vezes o cosseno de x. Isso aqui é importante para eu estabelecer. Deixa eu colocar aqui também a tangente, e a tangente eu vou deixar para fazer depois, né? Tangente de x é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu não vou isolar porque eu preciso de B e C. Eu vou deixar aqui pendurado e vou utilizar aqui já a primeira propriedade. Observa o seguinte, eu já sei quem é C e quem é B. Eu vou trocar C e B por esses valores que ele pode assumir. No caso, o C equivale a você pegar o valor da hipotenusa e multiplicar pelo seno do ângulo. E o B, você pega a hipotenusa e multiplica pelo cosseno do ângulo. Então, eu vou fazer essa relação aqui. O que é tangente, então? A gente vai substituir. Tangente
do ângulo X é igual. O que é a tangente do ângulo X? É igual. No lugar do C eu vou trocar pelo que ele equivale. É A vezes o seno de X sobre quem é o B? A sobre cosseno de X. Posso cortar? Posso cortar. Então eu chego à conclusão que a tangente de X pode ser definida como seno de X dividido pelo cosseno de X. Então a gente já estabeleceu a primeira fórmula trigonométrica. A gente tem aqui uma fórmula trigonométrica. Muito interessante anotar essa fórmula. Deixar aqui gravada. Que para calcular tangente, em alguns casos a gente vai usar essa fórmula. A gente vai pegar o seno do ângulo e dividir pelo cosseno do ângulo. Então a gente já tem a primeira fórmula trigonométrica. A segunda fórmula trigonométrica que a gente vai ter, também utilizando esse conceito aqui, eu vou aproveitar esse conceito que a gente utilizou aqui, e vou estabelecer uma segunda fórmula trigonométrica. Bom, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, A ao quadrado vai continuar sendo A ao quadrado. Mas o B eu posso trocar pelo que ele equivale. Quem é o B? O B é A vezes o cosseno de X. Então, no lugar do B eu vou colocar aqui, ó, A vezes cosseno de X. Só que está elevado ao quadrado, então vou elevar ao quadrado. Mais o C. Quem é o C? O C é A vezes o seno de um ângulo X ao quadrado. Bom, desenvolvendo, a gente tem que A ao quadrado é igual. Quando você leva um produto ao quadrado, cada um dos fatores vai ficar elevado ao quadrado. Então vai ficar A vezes cosseno quadrado de X mais A ao quadrado vezes seno quadrado de X. Posso dividir aqui todo mundo por A. Tem A aqui, então vou dividir. Todo mundo por A ao quadrado. Quando você divide por A ao quadrado, isso aqui vira 1. O A ao quadrado sai daqui. Vai ficar só cosseno quadrado de X mais seno quadrado de X. Ou seja, já estabeleci a segunda fórmula. Você pode pegar o cosseno quadrado de um ângulo qualquer mais o seno quadrado desse mesmo ângulo. Quando você somar, isso aqui tem que dar 1. Essa é a minha segunda fórmula fundamental da trigonometria. Então, estabeleci duas fórmulas que a gente pode usar na resolução de alguns problemas. Bom, vamos ver isso agora aqui na prática. Vamos supor, primeiro a gente vai praticar, depois a gente vai estudar os ângulos notáveis, a aplicação que isso tem em ângulos notáveis. Mas vamos primeiro aqui nos ater somente a ideia e o conceito aplicado para que a gente possa desenvolver melhor essa ideia. Vamos supor que aqui você tem 3 e aqui você tem 4. Aqui você não sabe. E eu te dei que aqui é um ângulo alfa. E quero que você calcule o seno, o cosseno e a tangente de alfa. Bom, para utilizar o seno você precisa saber que é hipotenusa. Você não pode chegar aqui e simplesmente dizer que o seno é o cateto oposto 3 sobre x. Esse x tem que ter valor, senão não faz sentido.
Ah, professor, eu não sei qual é o valor do x, mas você pode descobrir aplicando o teorema de Pitágoras. Né? Então, para achar o valor de x, a gente tem que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos cateto. Ou seja, x ao quadrado é igual a 16 mais 9. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5. Agora eu já sei que o x é igual a 5. Agora eu posso estabelecer as minhas linhas trigonométricas. Então, o seno é o cateto oposto 3 sobre a hipotenusa, que é 5. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 5. E a tangente, cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Bom, para o vídeo não ficar muito grande e a gente resumir essa aula, a gente vai utilizar também o seguinte conceito: as linhas trigonométricas secundárias. O que são as linhas trigonométricas secundárias? Secante, cossecante, secante e cotangente. Cossecante vai nos lembrar o cosseno, só que a gente não vai relacioná-lo ao cosseno, a gente vai relacioná-lo ao seno. Estou falando isso porque todo mundo confunde. Porque as linhas trigonométricas nada mais é, as linhas trigonométricas secundárias, nada mais é do que o inverso das linhas trigonométricas que a gente acabou de estudar. Por exemplo, a cossecante, que lembra o cosseno, na verdade ela é o inverso do seno. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A cossecante, que é o inverso do seno, vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. Secante, que lembra seno, na verdade vai ser o inverso do cosseno. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A secante vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E por fim, a cotangente vai ser o inverso da tangente. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Na cotangente, a gente vai ter o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então, a gente vai aplicar essas linhas trigonométricas agora. Então, como vai ficar? Vou pegar aqui cossecante. A abreviação de cossecante, a gente trabalha como cossec. Então, a cossecante é cossec. Cossec do ângulo, vou pegar aqui em relação ao ângulo beta. O que é cossecante? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Não, a cossecante é o inverso do seno. Então, hipotenusa dividido pelo cateto oposto. A secante, a gente vai utilizar a abreviação sec. Vai ser o inverso do cosseno. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a secante vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E aí, por fim, a gente tem a tangente. E a gente vai colocar a TG para tangente. Como a gente está trabalhando com o inverso, então a cotangente a gente vai botar cotege. Bom, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Na cotangente a gente vai ter cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Isso vale em relação ao outro ângulo também. Isso aqui vale em relação ao outro ângulo. Então vamos fazer aqui também para ficar bem definido. Vamos colocar aqui a cossecante de alfa. Tal como acontecia nas linhas trigonométricas lá fundamentais, também vai acontecer a secante de um, né, é a secante do outro. E a cotangente de um é o inverso da cotangente do outro. Né? Então vamos lá. Cossecante, vamos pegar agora pela definição, não vou ficar mais explicando de quem que é o inverso. Né? Cossecante vai ser hipotenusa dividido pelo cateto oposto. A secante
vai ser hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E a cotangente vai ser o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Essas são as chamadas linhas trigonométricas secundárias. Que também a gente vai ter a mesma aplicação. A gente vai ter a mesma aplicação que a gente viu lá. Ó, posso isolar, vou trabalhar com um ângulo só. Vamos trabalhar com um ângulo só e vamos também determinar quais são as formas que a gente vai ter aqui de forma trigonométrica, também fundamental para ela. Tal como a gente fez com o outro, a gente também vai ter uma forma trigonométrica. Então, novamente, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Vou trabalhar com um ângulo só. Vou chamar esse ângulo de ângulo X. E a gente vai estabelecer a relação, que aí vale para qualquer posição, para a gente criar essa fórmula fundamental. Então, ó, a gente tem cossecante que é cossecante de x. Cossecante é hipotenusa sobre cateto oposto. Hipotenusa sobre cateto oposto. A secante hipotenusa sobre cateto adjacente. E a cotangente. O que é a cotangente? A cotangente é exatamente o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, no nosso exercício, por exemplo, vou colocar um ângulo, vou colocar aqui que é 4, vamos colocar que aqui é 3 e é 5, que é um ângulo que a gente já viu em um triângulo pitagórico. Só que eu posso colocar para você procurar um desses catetos utilizando o teorema de Pitágoras. E vou perguntar para você. Quero saber quem é o cosseno de alfa. Aí você tem que saber a definição. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Posso também pedir a tangente de alfa. Aí você vai falar, o que é tangente? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Posso pedir a cotangente de alfa. E aí você tem que saber o que é cotangente. Cotangente é o inverso da tangente. Então é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então aqui seria o inverso. 3 sobre 4. É isso que eu vou pedir no exercício. Isso também não me impede de eu te pedir, por exemplo, o cosseno. De vez de trabalhar com alfa, posso trabalhar com essa notação aqui, ó. Preste atenção. 90 graus menos alfa. Aí você vai falar, professor, mas você não falou disso. Mas é só você pensar. O que é 90 graus menos alfa? Significa que se eu pegar esse ângulo e tirar esse ângulo aqui, qual o ângulo que tem que dar? É o ângulo de cima, que a gente trabalhou com beta. Mas beta ou alfa pode ser chamado de 90 menos o ângulo que você está se referindo. Por quê? Porque isso é um ângulo complementar. Quando a gente diz que beta mais alfa é igual a 90 graus, isso significa que alfa pode ser chamado de 90 graus menos beta. Ou beta pode ser chamado de 90 graus menos alfa. Esses são chamados de ângulo complementar. Quando eu tiver isso aqui, ó, um ângulo complementar, eu estou me referindo a quem? Ao ângulo beta. Ou quando eu tiver isso aqui, eu estou me referindo a quem? Ao ângulo alfa. É o que falta
né? Na verdade, aqui está significando que falta para ele ser 90 graus, ou seja, outro ângulo complementar. Então, nesse caso, quando eu estivesse me referindo dessa maneira, eu estou me referindo a um ângulo de cima, não um ângulo propriamente que você está visto. Estou me referindo a um ângulo agudo que é complementar a ele. Então, nesse caso, o cosseno é em relação a esse ângulo. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok? Então, preste atenção nas suas notações, nas atividades, para vocês não poderem errar.